É um prazer estar com vocês e hoje eu tenho uma história especial para contar. Esse livro aqui é Jornada de Tarot e ele foi desenhado, tem desenhos internos feitos por meu mestre Saikawa Roshi. A Jornada de Tarot é um livro para crianças. E Tarot era um peixinho inquieto e curioso que gostava de fazer muitas perguntas e o seu sonho era encontrar a água da vida e ele parte em uma jornada para encontrar esta água. Acreditava-se que essa água oferecia vida e carinho e acalmava a mente. A água da vida proporcionava grande felicidade. E Tarot é um pequeno peixe que sai a viajar pelo mundo à procura dessa água da vida. E acontecem, então, muitas peripécias, ele encontra outros peixes e outros seres do mar, e a cada um deles ele pergunta sobre a água da vida e ninguém sabe. Até que um dia Tarot chega a um lugar em que o mar era menos profundo e uma onda o ergue e o lança para fora da água. Nesse momento, ele viu algo completamente diferente do que já tinha visto. O mundo externo. E quando ele vê esse mundo externo, de repente ele compreende algo, porque quando ele estava do lado de fora, não podia mais respirar. Não tinha mais possibilidade de viver naquele mundo lá fora. E ele cai novamente no mar e percebe que a água da vida é o lugar onde ele havia nascido, dentro do mar. Ele tenta explicar isso para os outros e diz que ela está aqui agora, a água da vida está aqui. E os outros peixes riem, sem aceitar o que Tarot lhes explica. Porque todos já viviam naquela mesma água, e para eles isso não era nada de especial. Eles não percebiam. Mas ele tenta explicar a todos o que é a água da vida, mas ninguém parece compreendê-lo. Mas com aquela compreensão, Tarot muda sua conduta, sua maneira de ser e nunca mais se envolve em conflitos e estava sempre feliz e rindo. E ele tenta explicar que a verdade é que nós somos a própria água da vida e estamos mergulhados nela. Um dia chega ao fim a vida de Tarot e ele explica aos seus companheiros que eu nunca irei a lugar nenhum
sempre estarei com vocês. Não se preocupem com nada, porque tudo é a própria água da vida. Essa alegoria tem algumas semelhanças com o mito da caverna de Platão, que é quando homens estão dentro de uma caverna e interpretam as sombras que vêm no fundo da caverna como o mundo externo e criam teorias a respeito daquelas sombras. Porque tudo que eles veem são as sombras projetadas no fundo da caverna com a pouca luz que entra lá. Mas quando um homem consegue sair da caverna e ver o mundo lá fora, luminoso e colorido, e volta para a caverna, ninguém acredita nele e acham que ele está fantasiando. E ele não consegue explicar o que viu lá fora para os outros, porque os outros parecem não ser capazes de entender. Isso é a mesma coisa que acontece com o despertar. No budismo, aquilo que Shakyamuni Buda conseguiu, que foi despertar do sonho e ver a realidade tal como ela é compreender a vida e todos os fenômenos da vida e perceber que, na realidade, o próprio nascimento e a morte são ilusões deste eu temporário que nós estamos vivendo, porque estamos presos a essa manifestação. Esse fenômeno de ser impossível de explicar uma experiência que está fora do alcance das pessoas é muito comum, não é difícil de entender. Muitos anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro e encontrei um livro, era Nada de Novo no Fronte Ocidental, um famoso livro sobre a Primeira Guerra Mundial de Erich Maria Remarque, um escritor alemão. E Remarque está nas trincheiras, lutando, e conta para nós, nesse livro maravilhoso, é um livro tão impressionante que eu o comprei à tarde, levei para o hotel depois do trabalho e comecei a lê-lo de noite. E não consegui largar o livro e li até às 4 horas da manhã, até terminar o livro. E um dos episódios, que inclusive foi filmado mais de uma vez, tem várias versões cinematográficas de Nada de Novo no Fronte Ocidental, é que depois daquela experiência nas trincheiras, um dia ele recebe uma licença e volta para casa e vai visitar sua mãe, e voltar para casa parece o lugar mais maravilhoso do mundo. Era o paraíso antes. Ele está nas trincheiras, no meio dos ratos, no meio da lama, sendo bombardeado, vendo colegas sendo explodidos pelos tiros de artilharia, a ponto de, numa cena, um colega entrar num abrigo e dizer: fulano e cicrano estavam lá fora, se vocês quiserem enterrá-los, vão ter que raspá-los com colheres das paredes, porque eles acabaram de ser explodidos. Então, eles passam todos os terrores, agruras e fome, frio,
todas as coisas que podem acontecer numa guerra de trincheiras. E quando ele volta para casa, a mãe dele pergunta: estão tratando você bem lá, meu filho? Você tem bons cobertores? E ele não consegue explicar nada para ela. Ele nem tenta. Ele vai numa escola primária e o professor o apresenta como um herói para os alunos e fala sobre o que é o heroísmo das batalhas. E ele fica horrorizado porque não consegue dizer também para as crianças o que é na realidade a guerra, que não é nenhuma glória. E essa impossibilidade de explicar uma experiência radical é uma coisa comum na experiência humana. Na alegoria de meu mestre Saikawa Roshi, o pequeno peixe, quando ele sai da água por uma onda e vê o mundo exterior, ele tem um relance do que é verdadeiramente o outro lado. E quando ele retorna para dentro do mar e percebe que o mar é, na verdade, o verdadeiro paraíso, que onde ele está é a água da vida, ele está fazendo uma alegoria do que acontece com o Kensho, com a experiência espiritual. Quando você, após ter praticado zazen durante muito tempo, um dia tem a experiência de um Kensho, de ver sua verdadeira natureza, tem uma experiência, nós dizemos na nossa língua, experiência mística, mas isso faz parecer que essa experiência é algo transcendental ou sobrenatural, e ela não é. Ela é, na verdade, a realidade tal como ela é, de verdade, sem o filtro dos nossos pensamentos, nossos conceitos, nossas ilusões. E essa experiência é quase impossível de ser transmitida em palavras e, portanto, não pode ser explicada aos outros. Nós podemos dar indicações sobre ela. E aqueles que realmente experimentaram isto podem saber quando outra pessoa que experimenta e tenta explicar sabem do que ela está falando. Não é muito diferente daquilo de você provar uma fruta que ninguém conhece. Você não consegue explicar o sabor da fruta. Mas quem já provou sabe do que está falando o outro que já provou aquela fruta. Se temos a experiência partilhada, podemos até conversar sobre ela. Mas se não partilhamos a experiência do outro é incognoscível para nós. Assim é a experiência espiritual, na verdade. Então, quando nós sentamos em zazen e começamos a prática do zen, precisamos ter uma confiança muito grande de que realmente existe algo para ser descoberto. Nós poderíamos usar a palavra fé aqui, mas o sentido último é confiança, porque quando você tiver experimentado, não precisa mais dessa fé, ela se transformou em pura sabedoria. Você sabe do que está falando. E, no entanto, não podemos magnificar essa experiência demasiado,
porque algumas pessoas pensarão: eu vi isso, então estou iluminado. Na realidade, é a experiência da iluminação, mas em grau muito pequeno ainda. E, na verdade, o caminho começa aí, neste momento. Neste momento que você tem essa visão, então pode começar um caminho espiritual mais profundo. No início, ele é apenas esforço e tentativa de aperfeiçoamento da virtude, do pensamento, da moralidade, da compaixão. Mas quando você tem a primeira experiência espiritual mais profunda, o primeiro Kensho, então o seu professor lhe dirá: agora começa o caminho. Infelizmente, algumas pessoas têm uma experiência assim pequena e limitada e acham-se iluminados ou importantes. E isto é um gravíssimo engano que tem levado a grandes problemas, porque as pessoas assim não estão preparadas para nada ainda e tentam assumir a posição de estarem ensinando, quando ainda não é o momento para tanto. Depois deste conto infantil, Saikawa Roshi explica algo sobre a história de Shakyamuni e do budismo, e depois uma pequena autobiografia. E ele conta que começou a praticar com seu avô biológico, Kendo Murakami Roshi, que não era o seu avô realmente, mas o seu avô biológico, mas que assumiu um papel de avô para ele. Sempre que ele visitava a nossa casa, praticava a meditação bem cedo, antes do café da manhã. Nessa época, Saikawa Roshi tinha 6 anos de idade. Então ele tentava ficar quieto e imóvel, mas aquilo parecia muita coisa. Já meu avô, que meditava ao meu lado, não se mexia durante a prática e eu observava e tentava descobrir qual era o segredo dele. Imaginava que talvez ele buscasse descobrir coisas secretas por meio da meditação e eu sentia uma atmosfera muito boa. Então, com o tempo, ele aprendeu, começou a praticar sozinho. Quando tinha 20 anos, ele foi para Tailândia tentar ser um monge da escola Theravada, um monge mendicante. Depois de quase 2 anos lá, ele retorna para o Japão. Mudando-se para Tóquio, ele foi ficando fascinado com a questão budista e passou a entender que paramos de enxergar as fronteiras entre o vazio e a forma das coisas. E ele conta que uma vez, depois de uma experiência nas montanhas, ele encontrou uma cabana de palha e percebeu ali uma gota de orvalho que cintilava sob o sol da manhã. Parou para observá-la, achando aquilo maravilhoso. E logo em seguida o mundo inteiro passou a brilhar desse mesmo jeito, tão cheio de beleza. Olhou a paisagem ao redor e se sentiu dentro dela. Não conseguia se separar do mundo externo, e essa era uma sensação muito estranha. Mas sentiu como se fosse todo o universo e sabia que era essa a experiência do Zen. Então, eu queria recomendar a vocês, depois dessas considerações, esse livro. Temos apenas ainda 20 exemplares na loja do daisen.org.br.
é possível talvez adquiri-lo em outras plataformas de outras livrarias, porque ele foi publicado no Brasil. Me disse Saikawa Roshi que escrever para as crianças tinha um sentido especial para ele, porque deveríamos tentar atingir as crianças desde cedo com os conceitos budistas. Isso faria do nosso mundo um mundo diferente.